Olá, seja bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E nós estamos hoje no terceiro domingo do Advento. E a Palavra do Senhor hoje nos coloca diante da figura de João, que é uma figura de primeira grandeza, que emerge com muita intensidade nesse tempo do Advento. E ele é apresentado como alguém enviado por Deus. Um alguém que veio para dar testemunho da luz. Mas ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. São duas coisas muito diferentes, né? Só Cristo é luz. Mas aquele que é luz, ou seja, Cristo, manda os seus enviados para darem testemunhos, né? Darem testemunho, porque são testemunhas, né? É assim que funciona no português. Então, quem somos nós? Nós somos vidraças. Agora, quanto mais a vidraça ela é transparente, porque ela é limpa, tanto mais ela consegue, digamos assim, ser um meio através da qual se pode visibilizar a luz. Né? A luz se torna visível, torna mais clara. Um vidro opaco, né? E às vezes até um vidro cheio de fumê, por exemplo, a luz não passa. Porque existe uma série de obstáculos no próprio vidro, por causa da sua sujeira ou por causa do fumê, por exemplo, e que a luz não passa. É por isso que a gente tem que remover essas sujeiras, exatamente para dar transparência, deixar Cristo chegar até as outras pessoas, né? Ele não era a luz. João Batista é uma figura muito interessante. Ajuda a gente a se preparar bem para o Natal, em função de que ele oferece para nós as características de quem nós não somos, para que nós possamos também compreender quem nós somos. Quem João não é? João não é a luz, porque só Cristo é a luz. E quando perguntam para ele, então quem és tu? E aí, aqui o evangelista Marcos coloca, aliás, João, perdão. João coloca para nós, João confessou e não negou. Eu não sou o Messias. Essa é uma palavra muito importante. É da mais absoluta relevância. Parece assim uma coisa simples, né? Óbvia, mas na prática não é óbvia. Quantas vezes a gente pode ter a tentação de ser o Messias? A tentação de achar que somos nós que vamos salvar as pessoas. Com a nossa competência, ou com a nossa bondade, ou com a nossa virtude, ou porque nós temos uma boa capacidade de convencimento, e sei lá o que mais. E às vezes isso acontece até de uma forma inconsciente. É por isso que a gente precisa dar lugar a Cristo. Está entendendo a importância? Você está entendendo agora a importância da vida de oração? A importância da gente fazer as coisas, mas tomando consciência que nós somos colaboradores da graça e não os principais atores da graça. O grande ator da graça é Cristo e o seu Santo Espírito, que por um desígnio do Pai realiza uma ação de santificação na nossa vida. Ou, se a gente usar aquelas fórmulas lá dos antigos padres, né? É o Pai pelo Filho no Espírito Santo que age. Ou seja, não somos nós. Nós somos colaboradores. Nós não somos o Messias, não somos nós que vamos salvar. E João vai mais longe. No domingo passado, como eu não gravei vídeo, né? Então, praticamente esse domingo está sendo uma repetição, repete algumas coisas da identidade de João. Que João é a voz que grita no deserto. E Agostinho brilhantemente comenta, João Batista é a voz, mas Cristo é a palavra. Quem é que comunica? A palavra. Qual é o papel da voz? Ser o canal da palavra. Se eu sou a voz sem a palavra, eu só faço zoada. Pronto, não passa disso. Só barulho, só ruído. Por que as crianças só fazem barulho? Porque elas não têm o conhecimento da palavra. Então ela só vai, né?
Não é assim as crianças? Aquelas pequenininhas, né? Que ainda não aprenderam a falar. Agora, quando a palavra, elas vão tomando familiaridade com a palavra, então elas, através da sua voz, vão transmitindo a palavra. Nós somos a voz e Cristo é a palavra. Então, voz significa o canal através do qual a palavra chega aos outros. São elementos muito importantes para que nós compreendamos a nossa identidade e tomemos consciência da nossa missão. E João Batista toma consciência do seu papel também humilde, de não ser digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. Se João Batista, o mais santo entre os nascidos de mulher, diz que não é digno de se abaixar para desamarrar a sandália do Salvador, eu não quero nem pensar na nossa indignidade. Aliás, é bom pensar, mas não precisa se sentir sepultado nela, né? Não precisa se sepultar nela, desanimar por causa dela. Mas é pra gente ficar humildezinho, viu? A gente não ficar achando agora que somos nós que fazemos, e, entende? Crescer mais na humildade. A humildade para enfrentar os desafios da vida, entender que nós não merecemos nada, falar com essas ideias de que eu mereço, de que como é que isso aconteceu comigo, sei lá, um bocado de bobagem assim que às vezes começam a se aninhar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E, para finalizar, umas pistas bem interessantes que na segunda leitura o apóstolo Paulo coloca para nós na primeira carta aos Tessalonicenses. Qual é a característica de quem é a voz? Qual é a característica daquele que não é o Messias, mas vai anunciar o Messias? Qual é a característica, quais são as atitudes que precisam marcar a vida daqueles que não merecem nem mesmo desamarrar as sandálias do Salvador? Quais são as características daqueles que não são a luz, mas são testemunhos da luz? E se nós somos luz por participação, viu? Jesus diz dos discípulos: vós sois a luz do mundo. Aí depois ele complementa: brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Tá vendo como é que é? Vós sois a luz do mundo. Mas vós sois a luz do mundo por participação. Porque ele disse, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem é a luz do mundo? Ele. E quem são seus discípulos? São luz. Não por natureza, mas são luz por participação. Recebem a luz do seu Senhor e transmitem essa luz para os seus irmãos. Essa dinâmica ela é fundamental dentro desse processo todo de compreensão de quem somos nós. Bom, aí vamos lá para a 1 Tessalonicenses, né? Aí Paulo dá umas pistas. Estais sempre alegres, na alegria do Espírito. Não é só bom humor, não é só ficar rindo, não. É aquela alegria espiritual. É fruto do Espírito. Gálatas 5, São Paulo fala a respeito disso, né? Rezai sem cessar. Mas eu não posso ficar rezando o tempo todo. Mas a oração, ela tem alguns momentos fortes, com certeza, de parar diante de Deus. Tome cuidado para a sua oração não ser só Pai Nosso, Ave Maria, né? Aquelas orações rápidas, etc. É claro, Pai Nosso, Ave Maria, pelo amor de Deus. Isso aqui continua sendo muito importante. Imagina se não, né? Orações que estão até na Bíblia. Mas você também saber parar, parar, rezar com a Escritura, com o texto do Evangelho do dia, por exemplo. Deixar Deus lhe interrogar, Deus lhe questionar, Deus tomar conta da sua vida, né? E durante o dia continuar alimentando o desejo de Deus. Isso é rezar sem cessar. Porque às vezes nós podemos até fazer algum trabalho manual e ficar com o pensamento em Deus. Mas se eu vou fazer uma coisa que vai exigir concentração, né? Se eu for contar o dinheiro aqui, se eu for fazer alguma atividade cuidando de alguma criança, cuidando de alguma coisa que vai exigir a minha concentração, meu desejo de Deus precisa ser mantido. Aquele sentido de fazer por Deus.
Pronto, aí nós estamos com a oração incessante, né? O rezar e sem cessar. Sempre dar graças, porque essa é a nossa graça de eleição, de sermos homens e mulheres que louvam a Deus, que glorificam a Deus. Mas vamos lembrar do que é a verdadeira glorificação de Deus. Lá no capítulo 15 de João, Jesus diz: nisso é meu Pai glorificado, que vós sejais meus discípulos e junto a mim produzais muito fruto. Então, dar graças em todas as circunstâncias é também ser uma ação de graças, ou seja, ser uma Eucaristia. E ser uma Eucaristia, ser uma ação de graças ininterrupta, significa ser discípulo de Jesus e junto a ele produzir muitos frutos. E claro, e sempre agradecer. Por que o cristão deve sempre agradecer? Porque tudo é dom, porque tudo é graça, né? Porque tudo é favor de Deus. Deus não nos deve nada. Tudo é dom gratuito. Não apagueis o Espírito. Ter o Espírito sempre vivo, né? Deixar o Espírito de Deus agir. Ser dócil a Ele. Não desprezar as profecias. Escutar o que Deus tem a nos dizer. O que Deus tem falado para você. O que Deus tem falado a você através da igreja, através da Sagrada Escritura. Essas são as grandes profecias. Nós precisamos prestar atenção e não fazer de conta que elas não existem. Não menosprezá-las, não negligenciá-las, não esquecê-las. Examinai tudo e guardai o que é bom. Isso aí é vigiar, viu? Isso aqui é vigiar. Jesus nos diz, né? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Nós precisamos viver sempre discernindo as coisas. Isso presta, isso não presta. Isso é bom, isso é mal. Isso é pecado, isso é virtude. Isso é bom, mas isso aqui é melhor. Não, mas isso aqui, além de melhor, é mais perfeito. Pronto. A gente precisa ter que começar a fazer entrar dentro dessa dinâmica de discernir todas as coisas. Né? Olha que coisa interessante. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Qual é o princípio da vida moral? Escolher o bem e evitar o mal. Pronto. E o que é o bem e o que é o mal? Bom, vamos ver o catecismo da Igreja Católica, os 10 mandamentos. Vamos ver a Escritura, o que é que o apóstolo Paulo diz, o que é que Jesus diz no Evangelho, o que é que São Pedro diz nas suas leituras, São João nas suas epístolas, né? E assim vamos, São Tiago, etc. Pega a Escritura, vamos descobrir o que é o mal e vamos descobrir o que é o bem. Vamos focar no bem, né? É exatamente isso. E viver sem mancha alguma. E como é que a gente vai viver sem mancha alguma? Bom, vamos nos purificando sempre, né? O Apocalipse fala daqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação. Viver sem mancha alguma vai exigir uma luta, um combate espiritual. Mas, acima de tudo, uma última palavra para você viver esse projeto assim lindo, maravilhoso, mas exigente que é o negócio, né? Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo vai realizar isso. É uma obra da graça. É Deus que faz. É deixar Deus agir. Porque Ele é fiel. A nossa fidelidade é uma participação da fidelidade dele. Quanto mais isso criar raízes dentro de nós, tanto nós entendermos que a nossa santificação ela não se deve especificamente só ao nosso esforço. O esforço é importante, lógico que é. Mas é viver sob a primazia da graça para tudo isso acontecer. Então eu desejo para você um feliz domingo da alegria, nessa alegre expectativa do Natal do Senhor que chega, e que de verdade nós entremos dentro desse caminho de João Batista, né? Para sabermos quem nós somos e compreendermos bem a nossa missão para bem poder vivê-la. Um grande abraço e fica com Deus.